Por favor, abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Embora o nosso foco seja o versículo 35, nós faremos a leitura a partir do versículo de número 12 até o versículo 36. Então, 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 a 36. E assim nos diz o Senhor. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes para com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão. E enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita. E tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem que entregar essa carne agora, senão eu pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com o seu marido oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: que o Senhor dê a você filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para casa. Assim o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ele já era muito velho e ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o seu árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Um homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor: por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa. Porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel, mas ninguém da sua casa chegará à velhice. O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma.
e todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. E o que vier a acontecer com os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Então, e esse é o nosso foco, esse versículo: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. E todo aquele que restar da sua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: peço que você me dê um dos cargos sacerdotais, para que eu tenha um pedaço de pão para comer. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, a Tua palavra mais uma vez foi lida diante de nós neste dia. E Senhor, que privilégio para nós gastarmos grande parte do nosso dia de hoje ouvindo a Tua palavra, estudando a Tua palavra, sendo abençoados pela Tua palavra escrita. A Tua palavra escrita dá testemunho da Tua palavra encarnada, de Jesus Cristo nosso Senhor. E nesta noite, mais uma vez, nós pedimos que o Teu Espírito faça exatamente isso. Que o Teu Espírito abra a nossa mente, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, a fim de que nós compreendamos mais um dos aspectos da obra do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, ó Deus, fala, a despeito da fraqueza do vaso, a despeito das imperfeições do instrumento, fala, manifesta a Tua bendita palavra, dá-nos alimento que nos fortaleça a alma neste momento. Assim, ó Deus, que o Senhor fale, porque nós, Teus servos, estamos prontos para Te ouvir, no nome precioso de Jesus. Amém. Nós, como os irmãos já sabem, estamos numa série diferente, uma série especial de Natal. E essa série começou no ano passado com profecias que falam a respeito da vinda de Jesus Cristo. Então, o ano passado nós estudamos algumas profecias de Gênesis, e neste ano, ainda que sem uma organização prévia, nós tivemos o privilégio de estudar 3 profecias. A primeira profecia de Números 24, que fala da vinda de Jesus como rei. A segunda profecia de Deuteronômio 18, que fala da vinda de Jesus como profeta. E a terceira profecia, esta profecia de 1 Samuel 2,35, que fala da vinda de Jesus como sacerdote. Meus irmãos, se eu tivesse pensado em fazer essa organização, ela não teria ficado tão perfeita quanto ela ficou. Jesus como rei, Jesus como profeta e Jesus como sacerdote. O fato é que existe uma certa discussão entre os especialistas desse texto, se esse texto de fato é uma profecia que aponta para Jesus ou não. Embora isso tenha uma importância para nós, eu creio que sim, este versículo fala primordialmente da vinda de Jesus Cristo, mas ainda que esse versículo não tivesse como intenção do primeiro falante, do primeiro autor, apontar diretamente para Cristo, ao apontar para algum outro sacerdote, o versículo acaba falando do Senhor Jesus Cristo. Então o que nós temos diante de nós no versículo 2, 1 Samuel 2, versículo 35, é sim, mais uma profecia messiânica. Uma profecia que fala sobre a vinda do grande sacerdote de Deus, o sacerdote perfeito, o sacerdote que andaria de acordo com os planos de Deus e com o coração de Deus. E o sacerdote que fez isso de maneira mais perfeita, certamente foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, no entanto, de nós gastarmos o nosso tempo analisando o versículo 35, eu proponho a seguinte pergunta: por que nós precisamos de um novo sacerdote? Por que o sistema sacerdotal original não foi suficiente para a salvação? Por que todo aquele sistema que Deus organizou no livro de Levítico, no livro de Números, falou no livro de Deuteronômio, por que todas aquelas regras do sacerdócio aarônico
ou araônico não foram suficientes para que viesse um sacerdote perfeito por meio daquela linhagem. Nós temos essa resposta de maneira retumbante aqui nesse texto. Quando nós vemos o fracasso terrível do sacerdócio do Antigo Testamento na pessoa de Eli. Vejam, irmãos, Eli era um sumo sacerdote, ele era um líder de Israel. Como sacerdote que era, ele fazia mediação entre o povo e o próprio Deus. Se o profeta é aquele que é a boca de Deus para o povo, se o rei é aquele que representa a lei de Deus para o povo, o sacerdote é aquele que representava o amor de Deus para o povo. Representava a possibilidade do povo, mesmo pecador, aproximar-se novamente de Deus por meio de sacrifícios. O sacerdote era aquele que por meio dos sacrifícios reaproximava o povo de Deus. Ele intercedia pelo povo, ele sacrificava pelo povo, ele apresentava as ofertas do povo diante de Deus. Ele era o facilitador do culto do povo. Sem sacerdote não existe culto. E assim era o sacerdote do Antigo Testamento. Ele era o mediador entre Deus e o povo naquilo que concernia aos pecados do povo e ao culto que o povo prestaria ao Senhor Deus. Era necessária a presença do sacerdote. Ninguém poderia aproximar-se diretamente de Deus, a não ser por intermédio de um sacerdote humano, de um dos filhos de Arão. Arão, como você sabe, ele teve 4 filhos originalmente. 2 desses filhos foram mortos porque apresentaram fogo estranho na presença do Senhor. Então sobraram outros 2 filhos, Eliezer e Itamar. E estes 2 filhos então produziram todos os restantes dos sacerdotes de Israel. Existia durante um certo tempo uma certa disputa entre essas 2 famílias. Qual seria o sacerdote? O filho de Eliezer ou o filho de Itamar? Eli é da família de Itamar. Embora a família de Eliezer fosse uma família mais proeminente, nessa época, de alguma forma, Eli conseguiu uma ascendência, conseguiu uma proeminência, e ele era, além de sacerdote, também um juiz de Israel nesta época. Então Eli era um homem muito poderoso. Ele tinha como responsabilidade governar o povo como juiz e aproximar o povo de Deus na hora do culto e na hora da confissão dos seus pecados. E Eli foi um homem que fez razoavelmente bem, desempenhou razoavelmente bem o seu papel. No entanto, ele tinha um problema. Ele tinha uma falha grave. Ele amava mais os seus filhos do que a Deus. Não é interessante? Porque talvez você veja isso como um pecado não tão grave. Talvez você olhe para esse pecado e você diga: mas esse não é um dos piores pecados que alguém pode cometer. Esse não é um pecado tão grave. Afinal, nossos filhos são herança do Senhor, são uma bênção do Senhor. Então é tão fácil amarmos os nossos filhos, até mais mesmo do que nós amamos o nosso Deus. E será que Deus leva tão a sério esse pecado? Sim, irmãos. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus na tua vida é um ídolo. E qualquer idolatria é um pecado grave, gravíssimo diante do Senhor. E esse foi o pecado de Eli. Por ter idolatria pelos seus filhos, por amar os seus filhos mais do que ele amava o próprio Deus, e é Deus quem fala isso para Eli, por ter essa veneração, essa idolatria pelos seus filhos, Eli tinha uma dificuldade enorme de ensinar e educar os seus filhos. Ele era aparentemente, embora nós não tenhamos todo o quadro histórico diante de nós, mas Eli era aparentemente um desses pais moles, que não educam os seus filhos. Deus taca isso na cara de Eli. Deus fala para Eli que os seus filhos estavam tratando com desprezo as ofertas. Enquanto isso, ele resolveu amar mais os seus filhos do que ao próprio Deus.
ele não os repreendia, o que aliás é outra coisa interessante, porque o texto nos mostra Eli repreendendo os seus filhos. Eli até falou uma coisa dura para os seus filhos, dizendo: olha, quando você tem uma disputa com outra pessoa, você pode ter Deus como juiz, mas se a sua disputa for contra Deus, quem é que vai te defender? Eli chegou a falar isso para os seus filhos, mas ainda assim Deus tacou na cara de Eli: você não tem disciplinado os seus filhos, você não tem educado os seus filhos da maneira correta, porque você os ama mais do que você ama a mim. E por causa dessa irresponsabilidade paternal de Eli, os seus filhos se tornaram homens maus. Quando você lê no versículo 12, os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Literalmente o que o texto hebraico diz é: os filhos de Eli eram filhos de Belial e não conheciam Jeová. Belial era uma dessas divindades falsas que representavam o diabo. E é assim que Deus caracteriza os filhos de Eli. Eles eram filhos do diabo, eles eram filhos de Belial, e eles não conheciam Yahvé. Meu irmão, esse não é o foco principal do sermão desta noite. No entanto, isso tudo tem que nos colocar diante da parede, e nós temos que ser questionados: será que nós temos amado os nossos filhos mais do que amamos a Deus? Varões aqui presentes, homens aqui presentes, vocês, nós, será que nós temos sido moles demais no tratamento com os nossos filhos, demonstrando um amor errado por eles? Um amor idólatra? Será que temos medo de perder o carinho dos filhos e por este medo nós não os conduzimos nos caminhos do Senhor, como é a nossa responsabilidade? Mães, será que vocês não têm amado seus filhos mais do que a Deus? Veja, se você tem algum medo maior do que o medo de Deus, aquilo é um ídolo para você. Se o seu medo de perder um dos seus filhos é maior do que o seu medo de perder a Deus, isso é um ídolo, os seus filhos são um ídolo para você. Então aqui nós temos diante de nós, irmãos, um pecado sobre o qual nós não falamos muito. Um pecado que nós não consideramos um pecado muito grave. O pecado da idolatria dos filhos. E este pecado é um pecado que causou uma maldição absolutamente terrível na família do sacerdote Eli, ao ponto do texto dizer no versículo 17: era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. O livro de Levítico deixa muito claro o que cada sacerdote tinha como porção. Deus havia criado um sistema de ofertas, a partir do qual os sacerdotes iriam se beneficiar. Quando um ofertante do antigo Israel trazia daqueles vários tipos de ofertas, várias delas, uma parte da oferta ficava de fato para aquela família, ficava de fato para os sacerdotes. O problema dos filhos de Eli é que eles não queriam apenas a parte que o Senhor havia determinado para eles, mas eles queriam a gordura da carne. E a gordura da carne no Antigo Testamento era só de Deus. Ninguém consumia a gordura da carne, a gordura tinha que ser queimada completamente no fogo, porque aquela sendo a parte mais nobre da carne, era a parte oferecida para a glória e o louvor de Deus. Mas os filhos de Eli não queriam saber disso. Eles queriam a parte nobre, eles queriam as melhores partes, eles queriam se engordar com aquilo que era apresentado como oferta ao Senhor. Eles roubavam a oferta de Deus e usavam para o seu próprio bel prazer. E Eli comia. Em vez de redarguir os seus filhos, em vez de dar bronca nos seus filhos, ele ia engordando junto com eles, com aquelas carnes escolhidas que pertenciam ao Senhor.
Não é à toa que no capítulo 4, quando fala da morte de Eli, o texto enfatiza a gordura de Eli, para deixar claro que parte da punição que ele sofre tem a ver com o pecado que ele estava cometendo junto com seus filhos. Além de não exortá-los, além de não tirá-los do sacerdócio, essa era a responsabilidade de Eli, tirar os seus filhos do sacerdócio, dizer: vocês não têm condições de fazer isso. Ou, para que alguns assustem ainda mais, quem sabe entregá-los para a morte. Porque essa é a lei de Deus. Quando um filho fosse contumazmente rebelde, esse filho teria que ser entregue para ser apedrejado. O pai e a mãe iriam juntos na porta da cidade entregar o seu filho para ser morto, por ser contumazmente rebelde. Essa deveria ter sido a atitude de Eli. Mas ele amava mais os seus filhos do que a Deus. Ele de alguma forma havia se tornado cúmplice dos pecados dos seus filhos. Ele os repreendia, mas com leveza grandiosa demais. Vocês já viram repreensões assim? Eu já vi muitas. Filhinho, não faz isso. O filho mete um tapa na cara do pai, mete um tapa na cara da mãe. Oh, filhinho, não faz isso. Eu já vi gente falando: ele faz carinho assim mesmo. Não é carinho, irmãos, é pecado. É pecado, é maldade. E nenhum deles nasce santo, todos eles são pecadores. E cabe a nós a responsabilidade de conduzirmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para que eles não se tornem monstros, mas se tornem instrumentos para a glória e o louvor de Deus. Eli não fez isso. Os filhos fazendo todo tipo de absurdo, profanando as ofertas do Senhor, deitando-se com mulheres dentro do templo do Senhor. E Eli, tudo que ele conseguia fazer era isso, versículo 24: não, meus filhos, porque não é boa esta fama que eu ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Oh, meu filhinho, não faz isso. Irmãos, a punição tem que ser do tamanho do erro. A punição tem que ser do tamanho do erro. Quanto mais grave um erro, mais grave, mais séria, mais sólida, mais terrível tem que ser a punição. E nós precisamos aprender com o Pai Celestial, porque Ele faz assim com os seus filhos. Às vezes nós queremos amar mais do que Deus, queremos achar que somos melhores pais do que Deus. Deus não nos trata sempre com um tapinha nas costas, sempre com carinho. Deus sabe bater quando precisa. E Hebreus deixa isso muito claro, da bondade de Deus na disciplina dos seus filhos. Assim, irmãos, depois de ser avisado pelo próprio Deus, o profeta Eli foi avisado por um outro profeta. O sacerdote Eli foi avisado por um outro sacerdote. E assim, quando nós chegamos no versículo 27, nós vemos que um homem de Deus, esse é um dos termos mais usados na Bíblia para falar de profetas. Os profetas são declarados homens de Deus muitas vezes na Bíblia. Um homem de Deus veio a Eli e lhe disse. E aí então o profeta fala várias coisas. Uma delas que mais me mexe no coração é quando Deus diz o seguinte no versículo 30. Na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Prestem atenção, irmãos, na gravidade disso que a gente está lendo. Deus disse: eu prometi que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa. Você percebeu o problema teológico que o texto causou para a gente?
Você percebeu a gravidade do que está acontecendo aqui? Isso é Deus dizendo: eu prometi que vocês seriam meus sacerdotes para sempre. Mas agora eu digo: longe de mim tal coisa. Porque eu honrarei aqueles que me honrarem. E esse não é o seu caso, nem dos seus filhos. Irmãos, algumas das promessas de Deus nas Escrituras são promessas condicionais. Você só terá acesso ao cumprimento dessa promessa se você cumprir certas condições. E às vezes, mesmo quando Deus não diz que uma promessa é condicional, de fato aquela promessa é condicional. Então Deus simplesmente lançou a família de Eli. Todo sacerdócio que veio daquela linhagem de Itamar, da família de Eli, Deus lançou aquela família no ostracismo sacerdotal. E disse: eu não quero mais saber de vocês participando do meu culto. Vocês não têm honra suficiente para serem mediadores entre eu e o meu povo. Então, a partir de agora, aí vem a maldição de Deus. A família de vocês vai ser uma família que morre cedo. Os homens da família de vocês vão morrer cedo. E assim acontece, irmãos. Acontece com os filhos de Eli, Hofni e Finéias, que são mortos numa guerra quando a arca do Senhor é levada pelos filisteus. E assim começa a acontecer. Você se lembra de quando Saul foi numa casa de sacerdotes e, com raiva de Davi, ele matou toda uma casa de sacerdotes? Eles eram da família de Eli. Depois Salomão destitui o sacerdote Abiatar e investe o sacerdote Zadok. E ao fazê-lo, ele estava de uma vez por todas sepultando o sacerdócio da família de Eli. Sabe por quê, meus irmãos? Porque de Deus a gente não zomba. Com Deus a gente não brinca. A gente não desonra a Deus e passa ileso. Por que nós precisamos da promessa de um novo sacerdote? Porque os sacerdotes humanos são assim. Nós estamos vendo aqui o fracasso da família sacerdotal de Eli. Mas, irmãos, se nós ampliarmos o nosso campo de visão e olharmos todas as famílias de sacerdotes, irmãos, a história do sacerdócio em Israel começa com Arão, aquele que deveria ter aproximado o povo de Deus, mas na verdade constrói um bezerro de ouro para o povo adorar. E assim você vai vendo ao longo das páginas do Antigo Testamento, sacerdotes pecadores, sacerdotes egoístas, sacerdotes que levam o povo para o mal ao invés de levar o povo para a palavra, sacerdotes que desviam o povo do caminho do Senhor, em vez de serem homens de Deus que levam o povo para para perto do Senhor. Por que nós precisamos da promessa de um novo sacerdote, irmãos? Porque nenhum deu certo. Hebreus nos diz que o sacerdócio araônico foi um sacerdócio que fracassou. O problema é que eu e você precisamos de um sacerdote, porque a gente não pode se aproximar de Deus nas nossas próprias forças. Assim como esses sacerdotes humanos, nós também temos as nossas falhas, nós também temos os nossos erros. Então, irmãos, qual é a solução para um povo que não pode se aproximar de Deus e cujos sacerdotes são homens fracassados que também não conseguem nos aproximar de Deus? A solução é a promessa do versículo 35. É exatamente porque nenhum ser humano conseguiu cumprir o sacerdócio da maneira perfeita que Deus faz a promessa do versículo 35, onde nós lemos o seguinte: então, quando todas essas maldições vierem sobre a família de Eli, então em algum momento eu suscitarei para mim um sacerdote fiel,
que fará segundo tudo o que eu tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Várias verdades que nós temos aqui nesse texto. Primeiro, o sacerdote levantado por Deus seria um sacerdote fiel, diferente de Eli, diferente dos filhos de Eli, diferente do próprio Arão, diferente dos dois primeiros filhos de Arão, Nadab e Abiú, que apresentaram fogo estranho na presença do Senhor, diferente de tantos outros sacerdotes sobre os quais lemos na história do Antigo Testamento. Deus promete levantar um sacerdote fiel, um sacerdote que faria o seu papel da maneira correta, um sacerdote que nem mesmo, segundo Hebreus, teria que sacrificar primeiro pelos seus próprios pecados, antes de sacrificar pelos pecados do povo, porque o sacerdote que Deus levantou para nós, o nosso Senhor Jesus, é o sacerdote perfeito. Ele não precisa fazer um sacrifício por si mesmo, e mesmo assim ele fez o sacrifício de si mesmo, por mim e por você. Além de ser um sacerdote fiel, o texto diz que ele faria segundo tudo o que Deus tem no coração e na mente. Irmãos, como um sacerdote humano poderia fazer isso? Como que Arão, como que Eli, como os filhos de Eli, como qualquer outro sacerdote meramente humano teria condição de fazer tudo o que Deus tem no coração e na alma, tudo o que Deus tem no coração e na mente? O nosso sumo sacerdote o faz. Sendo um com Deus, ele conhece os pensamentos de Deus à perfeição. E é assim, irmãos, de acordo com essa proximidade enorme que ele tem do Pai, que ele intercede por cada um de nós à direita de Deus. Ele conhece a vontade de Deus, e ele nos conhece. Ele sabe o que é padecer, porque ele assumiu sobre si a nossa própria natureza. E assim, conhecendo a vontade de Deus, ele intercede por nós. Jesus Cristo, nesse momento, nesse exato momento, Jesus Cristo está à destra do Pai, intercedendo por você e por mim. E ele o faz em perfeita harmonia com a vontade do Pai. Ele o faz em perfeita harmonia com o conhecimento que ele tem, completo e exaustivo, da mente e do coração de Deus, o Pai. Deus diz que edificaria para ele uma casa estável, não uma casa como a casa de Eliezer, ou como a casa de Itamar, filhos de Arão, ou como a casa de Nadab e Abiú, casas sacerdotais que foram destruídas, que caíram por causa dos seus próprios pecados. Mas a linhagem sacerdotal que Deus criou para Jesus, tem apenas 2 sacerdotes: Melquisedeque e Cristo. E a partir deste segundo, por ser ele eterno, esta casa sacerdotal nunca cairá. Esta linhagem sacerdotal nunca será desfeita, mas como diz a Escritura, ele vive sempre para interceder por nós. Irmãos, nós temos um sacerdote perfeito, um sacerdote que radicalmente diferente dos filhos de Eli, que fizeram com que o povo de Israel adquirisse um certo asco das ofertas. O texto no hebraico deixa claro que o povo já não queria mais saber de ofertar, porque era terrível a experiência de ter que ofertar, tendo os filhos de Eli como sacerdotes. Mas, irmãos, nós temos o privilégio de ter Cristo como sacerdote. O nosso culto é aperfeiçoado por Cristo. As nossas ofertas são aperfeiçoadas por Cristo. Nosso sacrifício vivo é aperfeiçoado por Cristo. As nossas orações são aperfeiçoadas por Cristo. Nós temos um sacerdote perfeito, cujo sacerdócio nunca terá fim. A última verdade que o texto fala é que este sumo sacerdote que Deus levantaria andaria diante do ungido de Deus, diante do Cristo de Deus para sempre. E aqui a gente tem um probleminha profético.
Tem uma daquelas coisas na profecia que, olhando muito de longe, a gente nem consegue entender direito. Vejam, irmãos, esse texto ele data de mais ou menos 1000 antes de Cristo, um pouquinho antes de 1000 antes de Cristo. Então, não tinha ainda uma nitidez muito clara de como seria a vinda de Cristo. Então, a maneira que o texto expressa a realidade é: este sacerdote perfeito que Deus vai levantar, ele andará para sempre junto com o rei que Deus também vai levantar. Porque se você pular para o versículo 10 do capítulo 2, você vai ver que existe uma outra profecia. O Senhor destrói os seus inimigos, do céu troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, aí vem, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Veja, ainda não existia rei quando esse texto foi escrito. O reinado foi criado muito depois, um pouco depois da escrita desse texto, mas Ana, no seu cântico, de alguma maneira, ela já teve um vislumbre de que o reinado seria estabelecido em Israel. De maneira que o nosso texto fala que o sacerdote levantado por Deus, ele teria um ministério muito harmonioso com o rei levantado por Deus. Que perfeição isso se torna quando nós olhamos para Cristo, irmãos. O perfeito rei, que é ao mesmo tempo perfeito sacerdote. Ele que nos defende como rei, ele também intercede por nós como sacerdote. Ele que nos prega a palavra como profeta, ele também apresenta os nossos sacrifícios e culto a Deus como nosso sumo sacerdote. Dessa forma, irmãos, nós temos nesse texto a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo, o perfeito sacerdote, aquele que fala meu nome na presença de Deus, aquele que fala o teu nome na presença de Deus, aquele que apresenta as marcas da sua morte em nosso favor na presença do Pai. É claro que esse texto ele se cumpriu outras vezes também. Antes de apontar diretamente para Cristo, esse texto fala do próprio Samuel, o jovem que foi levantado por Deus para ser o sacerdote no lugar de Eli. Ele morreu, seus filhos morreram, e Samuel é este tipo de Cristo, este sacerdote que exerceu de maneira muito mais perfeita do que Eli, e especialmente seus filhos, o sacerdócio em Israel. Depois esse texto fala de Zadok, aquele sacerdote que acabou com a casa de Tamar, e foi colocado por Deus no sumo sacerdócio na época de Salomão, e que foi um homem fiel ao Senhor Deus, mas nenhum desses teve a sua casa estabelecida para sempre. Só Cristo, nosso sumo sacerdote. Irmãos, Cristo é para nós o perfeito sacrifício de Deus, o perfeito sacerdote de Deus, o perfeito intercessor na presença de Deus. E por causa dele, pelos méritos dele, pelo ofício dele, nós podemos nos aproximar de Deus e nunca seremos rejeitados. Assim você tem que fazer uma análise do teu coração nesta noite. Você tem levantado ídolos no seu coração, assim como Eli, que havia levantado os seus próprios filhos como ídolos, como aqueles a quem ele amava mais do que amava a Deus. Certamente, irmãos, nós também por vezes fazemos coisas semelhantes. A boa notícia, no entanto, é que nós temos um sumo sacerdote perfeito. E quando nós apresentamos os nossos pecados na presença desse sumo sacerdote, quando nós chegamos diante dele arrependidos e dizemos: eu falhei, eu pequei, eu levantei ídolos no meu coração, eu amei isso mais do que eu amei a Deus, este sacerdote nos recebe. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E porque ele é o sacerdote perfeito, nós podemos nos aproximar cheios de ousadia e confiança do trono da graça, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Vamos orar.
Senhor Deus, confessamos diante do Senhor que neste ano, Pai, nem precisamos analisar nossa vida inteira. Apenas em 2022, neste ano que está caminhando para o seu ocaso, para a sua conclusão, neste ano nós diversas vezes pecamos contra o Senhor. Fizemos aquilo que te desagrada. Por vezes colocamos a nós mesmos, a nossa imagem, o nosso bem-estar, o nosso conforto na tua frente. Amamos talvez nossos filhos mais do que amamos ao Senhor, amamos nosso cônjuge mais do que amamos ao Senhor, amamos nosso trabalho mais do que amamos ao Senhor, amamos a nossa fama mais do que amamos ao Senhor. Pai, nós confessamos diante de Ti que nós falhamos, que houve vezes neste ano, ó Pai, que nós nos prostramos diante de falsos deuses. Assim, ó Deus, como pessoas que não merecem nada senão a Tua punição, a Tua maldição, nós nos aproximamos do Senhor de mãos vazias, clamando pela Tua misericórdia. E nós o fazemos, ó Deus, na certeza absoluta de que receberemos a Tua misericórdia, porque nós temos um sumo sacerdote fiel na casa de Deus. O sumo sacerdote que adentrou os céus, não um tabernáculo humano. O sumo sacerdote que apresenta uma oração perfeita por nós, porque ele conhece o teu coração e a tua mente. Um sumo sacerdote que apresentou um sacrifício não de ovelhas e bois e bodes, mas apresentou o seu próprio corpo como sacrifício por nós. Um sumo sacerdote que hoje, à destra do Pai, leva o nosso nome na Tua presença. E com o valor inexpressível do seu sacrifício, Ele então conquista perdão para nós. Ele purifica a nossa alma. Ele limpa a nossa consciência de obras mortas. Ele nos restaura. Ele nos refaz. Ele nos dá perdão completo. E Ele nos traz a força que precisamos para vivermos em novidade de vida. Bendito sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo, o amado das nossas almas. Assim, ó Deus, obrigado por Cristo. Obrigado pela promessa de Cristo. E obrigado porque essa promessa se cumpriu. E nós temos este sumo sacerdote maravilhoso. Toda a glória seja tua. Toda a glória seja ao Filho, o nosso sumo sacerdote. Toda a glória seja ao Espírito, em nome de Cristo. Amém.